O primeiro que é a doença renal policística. É um tema que tem uma certa relevância a título de ambulatório, de encaminhamento do paciente. Vou mostrar para vocês. Primeiro, o que é um cisto renal? Os cistos renais são dilatações de segmentos tubulares renal que apresentam uma fina camada de células epiteliais recobrindo. Eles são preenchidos com líquido claro, às vezes hemorrágico, dependendo do tipo do crescimento, e podem ou não se abrir para o ducto coletor, glomérulo e cálice. Isso simplesmente é uma dilatação do tubo renais de uma forma irregular. Eles são classificados em ultrassom em cistos simples e complexos. E eles recebem uma subdivisão em tomografia e ressonância em 5 tipos diferentes, que é chamada de classificação de Wozniak. Tá? O que é isso? Não, vou botar só para exemplificar para vocês. Tipo 1 o cisto simples e o tipo 2, 2F, 3, 4, que são diferenciados em tomografia, são chamados de cistos complexos. Ou seja, isso aqui dos outros são extremamente fáceis de você diferenciar no ultrassom. Essas subdivisões já demandam a tomografia e ressonância. Tem o primeiro, que é um cisto simples, sem septo na vegetação, vai para os septos finos, septos espessos, septos mais espessos em concentração e achados indeterminados na classificação. O que é isso aí? O primeiro é extremamente comum. O segundo já é uma evolução sugestiva de neoplasia que demanda acompanhamento. Um cisto simples, classificado como Wozniak 1, possui uma grande abrangência na população, não tem nenhum potencial de malignização e pode chegar a tamanho até 10 centímetros em média. Não necessita de nenhum segmento ou acompanhamento. Eu canso de pegar paciente encaminhado que está com cisto renal há 5 anos e faz ultrassom a cada 6 meses. O cara chega com 10, 20 resultados de laudos de ultrassom que o cara pagou nos últimos anos sem necessidade nenhuma. Porém, possui um pequeno risco de rotura, normalmente associado a pequenos traumas. Tá? De um paciente com um cisto de 12 centímetros, um homem foi jogar bola, caiu com as costas no chão, não sente nada, tá? Porém, ao término da atividade física, ele foi no banheiro e urinou sangue. Teve ruptura do cisto. Mas não é um sangramento ativo. Urina uma vez, depois aquilo não se persiste. Tá bom? Porque ele possui um conteúdo serohemático. Nessa rotura e posterior drenagem do conteúdo da via urinária está associada a uma hematúria autolimitada, porque foi só uma quantidade pequena. Só assusta muito o paciente. Por quê? Porque 10 ml de sangue numa bexiga que está com 2 litros de urina, parece que o doente está se esvaindo de sangue. O doente acha que está urinando 2 litros de sangue vivo. Porque a urina colore com certa facilidade, com quantidades muito pequenas de sangue. Bom, trata indicado para esses pacientes aumento da ingesta hídrica, uma vez que o sangue constitui um importante meio de cultura bacteriana. Se isso acontecer no paciente, que já é raro de acontecer, aumenta a ingesta hídrica para limpar a bexiga mais rápido. Portanto, recomenda-se exame de urina, AS cultura após hematúria, quando a gente suspeita de ruptura do cisto, porque esse meio de cultura bacteriano pode evoluir com infecção urinária e esse sangramento autolimitado. Mais raro ainda, a infecção do cisto acaba sendo diagnóstico de exclusão, sugerida tanto por ressonância ou por PCR, proteína C reativa, uma vez que a cultura de urina quase sempre é negativa também. Então vai ter bactéria na urina, vai ter bactéria no cisto, mas isso também é extremamente raro também. Beleza? Então, cisto renal simples não dói, não demanda acompanhamento, não demanda cirurgia, não demanda nada a ser feito. Tá? É muito comum o paciente sente uma dor lombar, alguma outra clínica, e faz o exame de ultrassom e encontra-se um cisto. Se for um cisto simples, não tem nada a se fazer. Cistos complexos demandam acompanhamento, se está evoluindo com não hematura, e quase sempre o tratamento é cirúrgico, nos cistos complexos.
E você não retira parte do rim, geralmente ele tem que fazer a nefrectomia total. Porque você tem crescimento de cistos complexos na região do hilo renal, envolvendo artéria e veia renais. Então, hoje em dia até tem se conseguido fazer nefrectomias parciais, mas não é tão comum, tá? Você quase sempre, o nódulo, o cisto tem crescimento, entra por dentro do hilo renal, com cometimento de artéria e veia renais, e você não consegue tirar só uma parte. Da mesma maneira, tumores, neoplasias renais são autolimitadas, quase nunca com metástase à distância. Então, o mais frequente ele tem um câncer renal, tem que fazer a nefrectomia total, geralmente é curativo. Não tem que fazer químio, rádio, adjuvante, nada disso. Beleza? Entenderam o cisto? Então, a gente tem uma outra condição que é chamada doença renal policística, autossômica dominante ou PKD, que é a sigla em inglês. Que possui duas formas principais, que é a autossômica dominante, que é a doença renal hereditária mais comum em seres humanos, corresponde a 5% de todos os pacientes em diálise do mundo e é a terceira doença que mais leva o paciente para diálise. Só perde de hipertensão e diabetes. Terceira doença, a gente tem um volume grande de pacientes com essa doença em diálise hoje. Tá? Já a forma recessiva, ela é extremamente rara e agressiva, associada a uma alta mortalidade, progressão para insuficiência pulmonar, renal e insuficiência hepática por hipertensão porta já na infância, levando a sobrevida que quase nunca passa 5 anos de idade. Geralmente isso está estudado juntamente com anomalias renais congênitas, a forma recessiva. Essa forma autossômica dominante é um progressivo crescimento e desenvolvimento de múltiplos cistos renais bilaterais, destruindo o parênquima funcional. E tem uma associação com outras manifestações dessa condição, que é cistos em outros órgãos, principalmente no fígado, porém sem comprometimento de função hepática, pode dizer, anormalidades valvares cardíacas, insuficiência aórtica, insuficiência mitral comum, mais comum nesse paciente, aneurismas cerebrais, hérnias abdominais pelo aumento da circunferência abdominal, colecistopatia calculosa e doença diverticular, mais frequente nesses doentes também. A doença renal policística autossômica dominante apresenta heterogeneidade genética, ou seja, doença que apresenta características fenotípicas semelhantes, no entanto, pode ser causada por mutação de mais de um gene distinto, gene PKD1, 2 e 3. Porém, tem evolução e prognóstico ligeiramente distintos, ou seja, quase a mesma coisa de evolução desses 3 genes. Isso é uma condição clínica que é descrita por mutação de mais de um gene, só que como a evolução é quase que parecida, é estudada como uma doença só. O que acontece com esse paciente? Ele, apresentando os rins normais, ele vai apresentando, com o passar dos anos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, centenas de cistos no rim. E esse cisto, ele aparece crescendo e empurrando o parênquima renal. E ao empurrar e comprimir esse parênquima renal, ele faz a destruição e inutilização desse parênquima renal, evoluindo de um rim normal para um rim policístico, que é extremamente diferente do cisto renal simples. 1, 2, 3 cistos é uma coisa, é centenas, milhares de cistos. Tá bom? Ela geralmente não causa sintoma nenhum, metade dos pacientes permanece assintomática e nunca apresenta falência ou insuficiência renal e nunca é diagnosticado, porque vem a morrer de outras causas. É uma doença de evolução muito lenta. Os sintomas, quando ocorrem, que também são extremamente incomuns, uma dor em flanco associada a um crescimento um pouco mais acelerado do cisto ou associada à infecção urinária, por ou não ruptura do cisto. O diagnóstico é feito de ultrassom, às vezes tomografia, ressonância, ou até mesmo teste genético para detectar mutação naqueles genes.
E geralmente o diagnóstico é suspeitado em pacientes com história familiar positiva ou cistos detectados incidentalmente em exame de imagens por outros motivos. É o doente que está com uma queixa urinária, está com queixa qualquer, já fez o ultrassom por outro motivo e detecta diversos cistos em parênquima renal. Não possui nenhum tratamento comprovado para a doença. E por volta dos 60 anos, mais de 50% desses pacientes já vão estar em terapia renal substitutiva. É a doença que ela começa a apresentar cistos por volta dos 20 anos de idade. Uma evolução de mais de 40 anos em média, e ao torno dos 60 anos, o doente começa a evoluir com indicação de iniciar diálise. Porém, controle de hipertensão e de proteinúria com IECA parece retardar um pouquinho, atrasar um pouquinho essa evolução. Mas isso não é muito comprovado, é feito, mas não tenho muita certeza de ter feito na doença em si. O acompanhamento pode ser feito através de mensuração de cisto e parênquima renal em ressonância, mas tem pouca valia estatística, ou então através do acompanhamento da creatinina. E quando a creatinina começa a aumentar, ou seja, sai do valor de referência, geralmente prediz o início de diálise em até 5 anos. Seguinte por quê? 40 anos de evolução, mas quando a creatinina começa a aumentar, esse paciente geralmente tem mais ou menos 5 anos antes de fazer diálise. Isso é estatística, pode variar um pouquinho, tá? Então, esse são as imagens de tomografia em cortes diferentes do comprometimento de parênquima renal nos cistos. O paciente tem praticamente parênquima renal funcionante nenhum, tudo ocupado por cisto. E esses rins ficam grandes. Essa é a imagem de uma... Comparativamente, nós sei que ela vai ter um tamanho um pouco maior de um punho ou o tamanho desse rim. Então, não existe tratamento nem clínico, nem medicamentoso, nem cirúrgico para essa doença. Tá? E salvo raríssimas exceções, a gente também não retira esse rim dentro do paciente. Eu mostrei fotos já de paciente na aula de propedêutico, mas a barriga do paciente fica desse tamanho assim, ó. Levando a comprometimento de trato intestinal, falta de ar, aumento de pressão intraabdominal. Porém, a gente só retira esse rim se você for elegível para transplante renal e não couber o outro rim na barriga do paciente. Então, enorme que uma cirurgia dessa de retirada de rim policístico é extremamente difícil, sangra muito, é um risco muito grande. Além de ser uma cirurgia bem bizarra. Imagina você rebater todo o reto peritônio, uma maçaroca e tentar retirar esse rim. Quando você começa a manejar alguém, começa a estourar esses cistos. No caso daquela barriga gigante que você mostrou, não tem presença de ascite, ali é só o rim mesmo. Só o rim. Até lá na Itaperuna a gente às vezes fazia aula, prova de semiologia, mandava examinar o paciente, estava ascite, piparótica, não tinha nada, era só um rim. Professor, se for fazer o transplante, caso coubesse, eu acho um cara, né, barriga daquele tamanho, o rim ele retroage, ele diminui ou continua daquele tamanho? Não, vamos lá. O rim grande. O que está doente? Está doente, eu tô falando. Tirei. E botei um novo na barriga dele. Sim. Mas ela Não, tá falando no caso não retirar. de colocar o rim novo e permanecer o doente. Permanece o doente? Normal, só não vai ficar, não vai caber. Vamos ver esse paciente aqui, ó. Ah, então sempre vai ter que tirar. Pensa em botar rim na barriga desse cara. Eu sei, eu imaginei, mas eu falando assim, não sei, né, se teria... Oi? Nesse caso, a indicação é retirar, né? No caso, Oi? sempre vai ter que retirar. Geralmente sim, o a gente, só que você tem que entender, isso aqui, se nefrectomia do rim fibrosado, aderido a plano gorduroso e muscular, no reto peritônio, é uma cirurgia difícil. Um rim fibrosado de 8, 6 centímetros. Agora uma merda dessa de 40 centímetros.
É difícil a cirurgia. Sangra pra caramba. A gente teve uma paciente ano passado que a gente internou em janeiro para fazer a retirada do rim. Por quê? Porque ela queria ser inscrita na fila de transplante. Bom, ela retirou o rim em janeiro. Ela conseguiu ser inscrita na fila de transplante em junho. Porque ela sangrou no pós-operatório, teve complicação de ter infecção, o matório dela foi lá embaixo, ela foi para UTI. Uma mulher de 50 e poucos anos. Tem paciente de 60, 70, que tem barrigão ali. Porque uma vez a filha foi perguntar, queria operar, sobre um paciente que tem quase 100% de mortalidade intracirúrgica. Sim. E vou operar. Entendeu? Mas essa paciente, depois de 6 meses, conseguiu ser listada na fila de transplante e transplantou, colocou um rim novo, hoje ela é transplantada renal. Agora, essa doença volta no transplante? Se ela pode voltar? Com certeza. Do rim transplantado? Com certeza. Porém, qual o tempo médio de evolução dela? 40 anos. 40 anos. E qual o tempo médio de duração de um transplante? 10. Então, não faz diferença ela voltar ou não. Entendeu? E qual a causa disso? Doença genética, uma doença genética que você vai tendo dilatações tubulares renais de uma forma acelerada e formação desses cistos. Oi? Sim. Possui heterogeneidade em fios, homens de 100%. Homens, filhos, não? Mulheres varia de 25% a 75%, dependendo Isso aí pode malignizar de alguma vez? Não. Tem uma malignização do cisto simples que cresce. É diferente daqueles cistos complexos com transformação neoplásica, que tinha indicação cirúrgica por câncer. Não, sofre. Cresce muito, muito cisto. Professor, a evolução do crescimento dele dura muito tempo? Leva quanto tempo? 40 anos. Por isso que o rim transplantado. Entre um rim normal e um rim todo destruído igual esse aí, a média de 40 anos. Eu tenho alguns pacientes em ambulatório que acompanham há mais de 6, 7 anos. Que eu faço uma consulta uma vez por ano para poder acompanhar a creatinina dela. E ela sabe que a paciente tem 50 e poucos anos, acompanha quase desde os 40 dela. O pai dela morreu em diálise com isso. Ela tem 40 e poucos, a filha dela tem 20. Ela tem 50, a filha dela tem 20 e poucos, a filha dela já tem 5. Tem estágios. Oi? Eu perdi ela. Depois eu vejo. Daniel, você falou que tem 2 critérios para retirar o rim. Quando ele é elegível para transplante e não escutei o outro. Na verdade, a gente tira só quando o cara vem retirar para transplante mesmo. Vai retirar isso aí, retirar por fins estéticos é muito difícil, porque é uma cirurgia muito arriscada. É feio, porra. É feio pra caramba. Você pode. Só que é difícil é convencer um cirurgião para retirar por fins estéticos. Uma cirurgia muito difícil e que sangra muito, risco de vida muito grande. Beleza? Alguma dúvida? Eu cheguei no final da aula. Você fala os sintomas são igual? Não tem sintoma. Tem estágio. De qualquer. Ou porque você já sabe que seu pai, seu avô faleceram em diálise. Geralmente isso é uma doença genética, você tem vários na família. Professor, tem mais perguntas. São 4 estágios, né? Dessa doença. São quantos tem estágios? Pois é, não, de infecção O quê? do cisto. Não, Da doença o renal. cisto, não. Doença renal policística são cistos renais simples, criados, que vão se formando de uma forma muito acelerada e ao passar de 40 anos. Isso, a quantidade se torna deletério para o rim. Bom, mas o cisto renal simples, se eu fizer um ultrassom de todo mundo aqui, eu acho um cisto renal com certeza em algumas pessoas. Que não tem nada a se fazer. Bom, agora, os cistos complexos demandam investigação e acompanhamento, que geralmente eles são cirúrgicos. E aí você tem os estágios do cisto renal, que é classificação de tomografia.
Foi adaptada para ressonância depois. A classificação de Wozniak é a classificação urológica tomográfica, tá? Para cisto renal, para você diferenciar de simples e os estágios da complexidade daquele cisto. Entendeu? Mas o ultrassom, se é simples ou complexo, é fácil de você ver. E aí o complexo investiga cirurgia ou não. Beleza? Seguindo, o segundo ponto para vocês é a infecção urinária. Só título de recapitulando, a infecção urinária é a infecção bacteriana mais comum no ser humano e é a segunda infecção mais frequente. Só é ultrapassada pela gripe e o resfriado comum. A gente tem a presença de cerca de 150 milhões de infecções urinárias estimadas sintomáticas no mundo ao ano. Né? Uma incidência muito maior em mulheres do que em homens pela anatomia do trato urinário da uretra feminina, e ele é responsável por mais de 100 mil hospitalizações por ano nos Estados Unidos, levando a um custo anual americano em torno de 2,4 bilhões de dólares, só de infecção urinária. E o que é infecção urinária? Define infecção urinária como uma resposta inflamatória do urotélio à invasão de um germe, geralmente bactérias, que geralmente é associada a bacteriúria e piúria. Bacteriúria é presença na urina e piúria é presença de leucócitos na urina. Ou seja, infecção urinária é invasão do urotélio, uma resposta inflamatória e sintomas. Isso é infecção urinária. Podendo ser não complicada, um quadro agudo, esporádico, até mesmo recorrente no trato urinário baixo, chamado de cistite, ou trato urinário superior, chamado de pielonefrite. Ou uma infecção urinária complicada, podendo tanto ser cistite ou pielonefrite, ou ocorre em pacientes com uma chance aumentada de evolução desfavorável, que são pacientes diabéticos, gestantes com insuficiência renal, com algum grau de obstrução do trato urinário, seja neoplasias ou cálculos, dispositivos intraureterais como sondas duplo J, normalidades anatômicas ou funcionais, tanto do trato urinário ou do trato genital, pacientes imunossuprimidos e transplantados renais e hepáticos. A gente tem a infecção urinária, tá? Que é o paciente com esses sintomas. Agora, se eu colher o exame de urina de um de vocês e vier lá positivo para E. coli, mais de 100 mil unidades formadoras de colônia, eu teria o quê? Oi? Está presente, pode estar presente. Oi? Pode ser normal. Vamos lá. Você está com queixa urinária hoje? Se eu não tiver... Se você não tiver, e você faz um exame de urina, uma cultura, vem positivo, o que você tem? Bacteriúria, né? Presença. Não, você vai ter bacteriúria assintomática, não infecção urinária. As pessoas confundem um pouco isso. A infecção urinária demanda a invasão do urotélio com sintomas, de forma de definição. E já a presença de bactérias pode desenvolver sintomas ou não. Então, a bacteriúria assintomática é quando tem bactérias no meio de culturas com mais de 100 mil unidades formadoras de colônias de uma única espécie bacteriana, sem sinais ou sintomas de infecção urinária. Beleza? A gente tem a infecção recorrente do trato urinário, quando ocorre 2 episódios de infecção urinária em 6 meses ou 3 nos últimos 12 meses, com confirmação de cultura. Tá? Não é aquele paciente que teve queixas, sintomatologia de cistite ou de pielonefrite, fez o tratamento, melhorou e fez de novo. E teve de novo. Isso aí não é recorrência, que você tem que obrigatoriamente comprovado por cultura. A pessoa que tem bacteriúria vai ter que tratar, porque pode virar uma estrutura? Algumas situações você trata, na maioria das vezes não. Qual critério de tratar o Algumas trabalhos na frente para vocês. Ah. Crescimento de flora mista na cultura, ou uma urinocultura positiva com menos de 100 mil unidades formadoras de colônia, geralmente sugere contaminação do material entregue ou coleta irregular da amostra. Tá? Qual a fisiopatologia? Geralmente a fisiopatologia mais clássica é
quando o uropatógeno oriundo da flora fecal coloniza o períneo e a uretra distal, posteriormente ascendendo para a bexiga e promovendo infecção, que é a cistite e ou pielonefrite. A infecção urinária resulta de interação de fatores biológicos, comportamentais do hospedeiro e da virulência do micro-organismo. Vai depender de imunossupressão do seu paciente, alterações do trato genital, alterações de pH do trato geniturinário, tá? Presença de resíduos vesicais e a virulência, a capacidade de proliferação daquele micro-organismo. Outras formas de contaminações são hematogênica, linfática e extensão direta de outros órgãos. Só que acaba, na prática, gerando mesmos germes. Por quê? Essa primeira desenvolvimento clássico, qual o germe mais comum? São corpos gram-negativos, a E. coli é um dos mais comuns de corpo gram-negativo, correto? São bactérias do trato intestinal, certo? Agora vamos lá. Disseminação, contaminação hematogênica. Da onde que veio, qual local que tem translocação bacteriana mais comum? A pele. A translocação é do intestino. Eu preciso de um local com mucosa e tem a ruptura de mucosa. Geralmente intestino. Mesma bactéria. Mesma flora. Vamos lá. Fístula ou comunicação no intestino com a bexiga? Mesma bactéria. É a extensão direta de outros órgãos. Então acaba sendo a mesma coisa. Você pode ter sim uma endocardite bacteriana por streptococcus e aí soltou uma bactéria e foi translocação e infecção urinária? Pode, isso ocorre sim. Bom, por isso deve suspeitar quando o germe não é um corpo gram-negativo da flora intestinal. Mas na maioria das vezes você vai ter os mesmos germes. Que a referência muda um pouquinho, mas é E. coli, Klebsiella, Proteus e menos comum, Pseudomonas, Enterococos e fungos. Beleza? A cistite, os sintomas clássicos incluem disúria, aumento da frequência urinária, urgência miccional, dor suprapúbica e hematúria. E esse último não tem relação com gravidade. Tá? Se a fisiopatologia clássica é uma invasão da mucosa por um urotélio, por um patógeno, é extremamente esperado que se tenha hematúria. E aquela mesma história do cisto. 10 ml de sangue na urina, 5 ml de sangue na urina, numa bexiga com 2 litros de urina, o doente chega na emergência achando que está se esvaindo em sangue. Tá? E às vezes você chega um paciente com cistite hemorrágica, você vai fazer o hematócrito do doente, nem mexeu. Nem teve queda do hematócrito. O sangramento foi irrisório, mas visualmente dá uma impressão de uma coisa bem assustadora. Beleza? Na pielonefrite a gente tem os mesmos sintomas da cistite, mas encontra também náusea, vômito, febre e dor lombar. E por último, alteração do trânsito intestinal, como diarreia ou constipação, que é um dos principais sintomas de paciente imunossuprimido. Paciente imunossuprimido vai ser capaz de não ter náusea, vômito nem febre, mas ter alteração de trânsito. Por isso que um dos principais sintomas de um paciente transplantado renal de infecção urinária é diarreia. Então é comum chegar um paciente transplantado renal com diarreia ou até constipação, sem pode exame de urina bem positivo. A questão do idoso, que às vezes faz. Oi? A questão do idoso, que às vezes faz rebaixamento de consciência por conta de infecção de urinária, fica mais Não entendi, letágio. desculpa. A questão do idoso, que às vezes fica mais letágio, faz rebaixamento de consciência, ele entra como Sim, infecção, o idoso é mais difícil de expressar sintomas e não vai ter muita febre. Então, a confusão mental, sintomas neurológicos devem sempre ser investigados como secundário à infecção do idoso. Não só alterações de distúrbio hidroeletrolítico, como hipo e hipernatremia, podendo levar a confusão mental, letargia, depressão, agitação, mas infecção também. A urinária é uma das mais comuns ainda. O diagnóstico é... O EAS vai me sugerir infecção, não me dá o diagnóstico, tá? Sugere com leucocitúria, hematúria, nitrito positivo, bactérias e proteínas na urina.
e a positividade com os sintomas, enquanto na urinocultura, um paciente mais de 100 mil unidades com doenças colônicas, com classificação de sensibilidade e resistência e o MIC no paciente. O ultrassom e a tomografia eles são geralmente reservados para diagnóstico de complicações causadoras ou associadas à infecção urinária, como cálculo, malformações do trato urinário, hiperplasia prostática ou até mesmo acesso renal. Esses são o resultado da cultura de urina. Eu já mostrei essas culturas de urina na cena propedêutica, a qual a gente vai escolher um tratamento de acordo com isso aqui. Vamos supor, você atendeu o paciente no seu ambulatório, no consultório de vocês, chegou com disúria, polaciúria, dor supracúbica e já com esse resultado dessa cultura. Qual antibiótico vocês passariam para ele? Já com cultura? Já com esse aqui. Hidrofurantoína. Mas eu não consegui ver o. Ah, tá. Menor MIC. Ah, tá. Não Então, de acordo com esse resultado aqui, o menor MIC é a 5,60. Beleza? Agora, vamos supor que você chegou com um paciente, procurou o seu ambulatório, tá? Com esses sintomas. Você começou a amoxicilina com clorofenato para ele, tá bom? 3 dias depois, ele chega com o resultado da cultura e falando que teve melhora dos sintomas iniciais. O que vocês fariam? Manteriam a amoxicilina com clorofenato ou trocariam para cima? Já está com 3 dias. Teve melhor. Sim, mantém. Beleza, parece óbvio, mas eu fiz a pergunta dessa na prova passada, a turma toda errou. Mandaram trocar para cima. Assim, se o clavulin fosse resistente, obviamente você faria o quê? Mas se ele é sensível e teve melhora clínica, eu vou trocar. Se ele é sensível e não teve melhora clínica, aí eu troco. Beleza? Uma dúvida aí? Não. Ô Daniel, por que na farmácia a gente aprende que o ciclo não é corrupção, que deveria ser tratado com nitroproteína, e na prática clínica a gente não vê isso? Depende do que você está falando. Vou falar as primeiras escolhas ali e o porquê delas. Tá bom? Ao contrário, olha só essa cultura. Mesma bactéria, E. coli, mais de 100 mil netos colônias, mas eu não tenho aqui o quê? MIC. Mas a dificuldade em diferenciar essas drogas. Esse é o problema, às vezes a gente tem no hospital, a gente não sabe qual droga que é teoricamente melhor para aquele gênero. Professor, você começou naquela situação, isso melhorou o sintoma, mas o número de colônia ainda permanece em O alta. número de colônia, esquece, você vai dizer isso aqui, ó. MIC e resistência. Não, eu digo se repete o exame, melhorou o sintoma, mas É resistente. não é resistente não, mas não baixou o número de... Baixar o número de colônia não vai baixar. Isso aí vai ser mais 100 mil, sempre vai ser. Ah, tá. Positividade. Entendeu? Beleza? Então vamos lá. Quando que a gente trata, que você perguntou, a bacteriúria assintomática? Gestante. E o que a gente trata a bacteriúria assintomática de gestante, sabe? Oi? Oi? Proximidade com o canal vaginal aí. Então, na verdade, a gente trata a gestante não por conta de sepse neonatal. A pielonefrite aumenta a chance de sepse neonatal para criança, isso é verdade. Só que a bacteriúria assintomática não. A gente trata a bacteriúria assintomática porque ela aumenta a incidência de parto prematuro. E isso é ruim para a criança. Entendeu? Só por esse motivo. Segundo, pacientes vão fazer intervenção urológica com risco de sangramento da mucosa. O cara vai fazer a biópsia da próstata. Se ele estiver com bacteriúria assintomática, aquilo vai evoluir com infecção. Biópsia de bexiga, tirar um catéter duplo J, colocar um catéter duplo J. Qualquer procedimento em que você tem chance de ter pequenos sangramentos da mucosa e o paciente está com bacteriúria assintomática, você trata. E por último, o imunossuprimido. O imunossuprimido entra desde HIV até pacientes com transplantados renais e hepáticos, portadores de diabetes e doença renal crônica. São considerados doenças imunossupressoras já para tratamento de infecção urinária. Bacteriúria assintomática. Transplante renal, diabéticos, HIV. Não, tem exemplo de doenças imunossupressoras. Imunossuprimido.
Tudo isso é considerado. A gente esquece que na prática não se vê tanto isso, mas diabetes é considerado já hoje em dia, na maioria dos critérios de tratamento, uma doença imunossupressora. Porque fundamentalmente é diferente do HIV, por exemplo. Não está só nessas situações. Outras situações, paciente com infecção de repetição, tem infecção urinária, aí depois ele fez o outro exame de urina sem sentir nada, veio positivo, você não vai tratar. Mulheres não gestantes, idosos da comunidade, idosos institucionalizados em asilo, paciente com bexiga neurogênica, paciente com sonda vesical de demora ou até sondagem intermitente. Então, eu dei só exemplo, mas é só para mostrar que situações que a gente acha que deve se tratar, não tem necessidade de tratamento. Trata só nessas situações aqui. Beleza? Não é não, crônico. Não trata não. Considerado imunossuprimido. Ah, tá. Diabetes e doença renal crônica. E como é que eu trato a bacteriúria assintomática? Geralmente com primeira escolha a fosfomicina ou a nitrofurantoína. Na dose única da fosfomicina e a dose de 6 em 6 horas por 5 dias na nitrofurantoína. As alternativas desde a cipro, cefalexina e o Bactrim de tratamento de curta duração. Qual é a ideia? Você não vai lançar mão de drogas com grande potencial de indução de resistência. Não, e a gente usa drogas com baixo potencial de resistência e com baixo potencial de efeitos colaterais. Por isso, tratamento para doenças não complicadas geralmente são antibióticos com baixo efeito colateral e baixa indução de resistência. Por isso, a fosfomicina e nitrofurantoína são que deveriam ser sempre a primeira escolha. Na pielonefrite, não esquecer de iniciar o antibiótico após a coleta da urinocultura, mesmo em situações com certas dificuldades. Que o que a gente mais observa é o doente dar a entrada numa emergência, sair de lá com a receitinha do cipro, passar na farmácia e comprar. Antes de colher qualquer exame de urina. Bom, e isso cria situações em que você realiza um tratamento irregular do paciente, sem você ter o conhecimento. Se você tiver de plantão numa UTI, chegar um paciente com choque séptico urinário, mesmo assim o cara vai fazer o quê? Vai colher a urina do paciente e depois começar o antibiótico. Por que você, numa emergência, um paciente que está estável clinicamente, por mais que ele tenha dor, tenha vomitando, está enjoado, está com febre, isso aí não é sinal de instabilidade. Tá? Por que esse paciente vai começar o antibiótico rápido? Não pode colher a urina antes, foi? Porque náusea, vômito, febre e ardência urinária não melhoram nas próximas 72 horas do início do antibiótico. O que vai melhorar é analgésico, tá? Anestésico urinário, antitérmico, tá? Isso que vai melhorar a sintomatologia do paciente. A gente fica na ansiedade querendo tratar e acaba piorando. Dependendo do quadro clínico, pode ser necessária terapia venosa, seja por gravidade do paciente com sepse ou incapacidade de ingesta oral. O tratamento envolve quase sempre a gente reconhecer o perfil de resistência na população, seja prevalência na comunidade ou no ambiente hospitalar. Isso aí é importante a gente ficar de olho nisso, porque hoje, se você trabalha numa unidade fechada, numa UTI, de hospitais de médio e grande porte, quase sempre a comissão de infecção hospitalar tem um controle de quais são os germes mais comuns e qual a resistência. A CCIH dos hospitais sabe, por exemplo, que na UTI cardiológica 96% das E. coli que crescem são resistentes a ciclos sensíveis ao Bactrim. Então a primeira escolha muda. Então essa recomendação de intra-hospitalar faz uma diferença muito grande. Tá? Considerar sempre o MIC, não somente a sensibilidade, e por último, corrigir a dose do antibiótico ou pelo IMC, no caso de obesos e crianças, ou, se necessário, pela função renal.
dar um exemplo para vocês, numa tabela de correção de drogas de antibióticos. O ciprofloxacino, que é um extremamente comum, possui uma dose em um intervalo na função renal normal e doses em intervalos diferentes e estágios diferentes de doença renal crônica, e se o paciente faz hemodiálise ou diálise peritoneal. Só o cipro, que é o droga comum. Dezenas de outras drogas possuem variações similares, de posologia ou de dose. Por exemplo, a vancomicina, acho que já falei para vocês isso, a dose de tratamento da vancomicina, em algumas situações, chega a 1 grama de 4 em 4 horas. 1 grama de 12 em 12, dependendo da doença. Pacientes com doença renal crônica em hemodiálise fazem 1 grama de 4 em 4 dias. Ou de 7 em 7 dias, dependendo da indicação. Ou seja, se eu não fizer a correção, eu chego muito rápido na dose tóxica no paciente. Na pielonefrite, já a primeira escolha é o levo ou ciprofloxacino. Bom, podendo ter como alternativas amoxicilina com lavanato, Bactrim, ceftriaxona, tazocin, que é o piperacilina, tazotano, amicacina ou até mesmo o meropenem. E qual a diferença do cipro para o levo? Sabe? Já ouviu falar norfloxacino, ciprofloxacino e levofloxacino, correto? Qual a diferença delas, você sabe? Vamos lá. Norfloxacino tem praticamente nenhum efeito sistêmico. Tudo que você ingere é quase que 100% eliminado na urina. Porém, ao ser eliminado na urina, tem um efeito local, loco-regional. De uma maneira mais estranha, como se eu tivesse, entre aspas, passando uma pomada de antibiótico na parede da bexiga. Correto? Tem efeito tópico local. Então, o norfloxacino pode ser utilizado para cistite, correto? Mas tem efeito para pielonefrite? Não, só tem efeito local na bexiga. Pielonefrite, norfloxacino não pode ser usado. Ciprofloxacino já tem um efeito sistêmico. Qual a diferença? Porém, o cipro não tem penetração no parênquima pulmonar. O cipro não entra no pulmão. Então eu posso fazer cipro para pneumonia? Não. Já o levo, a diferença é que o levo entra no pulmão. Não posso fazer levo para pneumonia? Posso. Agora, pielonefrite, faz diferença se eu faço cipro ou levo? Nenhuma. Faria diferença se o cara faz pneumonia. Então você vai também escolher penetração do antibiótico, ação local do antibiótico. Então não faz diferença nenhuma se eu levo de primeira escolha para pielonefrite, porque é a primeira coisa. Para pielonefrite. Para pneumonia já seria totalmente diferente. Tem um estudo que parece que em algumas crianças o cipro tem penetração pulmonar, mas na população geral não. A gente tem a infecção urinária recorrente, que eu falei com vocês, que é mais de 2 infecções urinárias em 6 meses, ou mais de 3 em 12. Ela é menos comum em homens, uma vez que a infecção urinária em homens geralmente se relaciona a causas obstrutivas, principalmente hiperplasia prostática. E cerca de 20 a 30% das mulheres vão ter recorrência na infecção urinária. Tá? Recorrência ela pode ser recidiva ou reinfecção. Recidiva, mesmo germe, reinfecção de germe diferente. Correto? Mas diferenciar o tratamento irregular de recidiva e infecção. O que é isso? É o paciente que começa com clínica de infecção urinária, disúria, estrangúria, dor suprafúrica, vai na emergência, recebe um antibiótico A. Melhora. Termina de tomar o antibiótico, passa uma semana, volta os sintomas de novo. Vai na emergência, toma antibiótico B. Faz tratamento, melhora, passa 2 semanas, volta os sintomas tudo de novo. Vai na emergência, toma antibiótico C.
Essa paciente não está tendo recidivas nem reinfecção. Ele está fazendo tratamento irregular. Ah, mas ela melhorou. Como é que está fazendo tratamento irregular? Porque isso pode acontecer. É muito comum, principalmente com esse remédio aqui. O cipro, na qual a bactéria sendo resistente a cipro, dependendo do nível sérico atingido, ele pode ter um efeito bacteriostático. E aí não impede a morte, mas diminui a proliferação e os sintomas melhoram. E aí quando você interrompe o uso, o que acontece? Volta tudo de novo. Essa paciente que acha que está tendo infecção urinária de repetição, está com a mesma infecção urinária no começo, que não foi tratada de forma regular. Nesse caso, não se colheu a cultura. Lá por vez de cultura. Esse é o grande problema que, olha, eu não me recordo a última vez que eu peguei uma infecção urinária de repetição. Não me recordo. Nos últimos 20, 30 que eu peguei foi tudo isso, mas parece sempre a mesma. Tratamentos irregulares, sem cultura de controle antes do tratamento para orientar. Que você pode ver uma paciente com febre do lombar, ardência, você passa cipro para ela. Está correto, mas ela está com cultura correndo. Daqui a 3 dias, ela chegou com a cultura para você, ó. Eu até melhorei, mas você passou a cultura, veio resistente a cipro. Você vai trocar. Entendeu? E aí você conseguiu interromper um ciclo que ia ficar repetindo vários tempos. Isso quando eles não fazem umas coisas mais absurdas. Ciclo, aí passa levo, aí passa dor, aí ciclo de novo, levo. Cansa de ver isso. Daniel, jejuei de ver emergência, eu só pedi EAS. Só EAS. EAS sugere muito, mas não dá o diagnóstico. Muita emergência, muito paciente com essas histórias. Foi na emergência, recebeu o tratamento. Às vezes o tratamento está correto, sim, porque é um remédio que todo mundo conhece, mas não manda fazer a cultura. Tem que ter um controle, tem que ter uma cultura. Aí depois ele faz 4, 5 infecções de repetição, ou quando faz 4 tipos tratamentos irregulares, que vai procurar um tratamento mais correto, ou um clínico mesmo, ou um especialista. E não é uma coisa difícil. Não precisa de um especialista, um nefrologista, um clínico que olha só, tá com queixa urinária, vamos fazer a cultura, identificar qual germe e vamos tratar. Entendeu? Isso faz diferença. Beleza? Mas assim, a nível de emergência, é meio complicado se a gente parar para pensar, porque o cara, a EAS é na hora, você começa o tratamento. Mas você vai pedir essa cultura e esse paciente voltar aonde depois? Não, porque assim, vamos supor, você está de plantão numa UPA, na emergência que seja. Ó, infecção urinária. Eu vou te dar a receitinha do cipro e um pedido de cultura de urina. Você está de plantão quarta-feira à noite na UPA. Chega essa paciente. Você vai receber a receitinha do cipro e esse que é o pedido de cultura. Amanhã de manhã, você faz a sua higiene, vai no laboratório, colhe a cultura e depois você entregar o potinho, você toma o primeiro comprimido. Essa deveria ser a conduta correta. Mas esse paciente volta para onde depois? Oi? Esse paciente volta Aí, para onde que ela mostra o resultado da cultura? Aí deveria ter um segmento de PSF, para isso que serve a estratégia de saúde da família. Para quê? Para fazer, pelo menos, olhar a cultura. Ah, deu resistente, vamos trocar. Ah, não, deu sensível. Mantém, entendeu? A pessoa nunca vai voltar, ela vai tomar um ciclo para Vai ser vivo caso ela volte. Mas aí, quando ela tiver piorar, só que ela vai piorar. Só que aí ela vai, vamos supor, tomou um ciclo 7 dias, não vou levar o médico do posto não. Pode acontecer. Só que aí, uma semana depois, ela voltou tudo de novo. Aí ela vai chegar para o atendimento, aí o médico vai olhar só, não deu certo, por que ó, seu ciclo era resistente. Entendeu? E aí vai poder, em mãos daquilo, o próximo tratamento ser correto. Não, o ideal seria que com 3 dias ela mostrasse alguém o médico. Se ela não fizer isso, quando ela piorar, ela vai mostrar. Daniel, só que tá mudando um pouquinho, assim, eu não sei se vai ter isso nessa aula, se vai ter alguma aula que vai